Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar resumidamente sobre as altas do Ibovespa, o que esperar em 2026 sobre os investimentos e o que eu fiz em relação à carteira do canal em 2025. Se eu continuei aportando, se eu não aportei, se eu desisti da carteira do canal, se eu continuo com esse projeto da carteira do canal. E eu também gostaria de saber o que você fez nesse ano de 2025. Se você começou a investir, se você continuou a investir, se seus investimentos deram certo. Falando sobre a semana no mercado financeiro, o Ibovespa fechou em alta na semana de 2,78%, se aproximando da casa dos 160 mil pontos, batendo mais uma vez um recorde histórico. No mês, o Ibovespa ganhou 6,37% e foi a quarta alta mensal consecutiva e o melhor mês desde agosto de 2024. E eu me lembro bem do mês de agosto de 2024, porque foi justamente quando a carteira do canal fez um ano, daquele projeto que eu investia R$200 todo mês. Eu lembro que eu passei 2023, o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, com o Ibovespa sendo um pouco machucado ali, não andando de lado, mas quem está no mercado sabe que tem que continuar investindo nesses momentos que passam, são ciclos. Assim como está vivendo um ciclo de alta hoje, amanhã pode estar vivendo um ciclo de baixa. E o que faz com que você tenha um bom resultado a longo prazo é a continuidade dos seus investimentos, principalmente quando você adota uma estratégia na qual você prioriza o recebimento de dividendos e você acaba investindo em ações um pouco mais defensivas, ações mais perenes, como ações de banco, saneamento, energia. E aí eu me recordo que em agosto de 2024, depois de ter passado ali um período de Ibovespa muito lateralizado, teve um excelente mês. Aí no final de 2024 também não andou muito, mas não foi ruim. E 2025 está sendo esse ano em que o Ibovespa renovou máximas atrás de máximas, batendo recordes históricos. O dólar essa semana recuou 1,23%, na casa de R$ 5,33. E o IFIX, que representa o índice dos fundos imobiliários, também subiu, e subiu expressivamente. O IFIX ele varia menos que o Ibovespa. Os fundos imobiliários têm menos variações de cota, não são variações tão agressivas. Eles vão variando aos pouquinhos, dia após dia, semana após semana. E esse ano está sendo um ano de recuperação dos fundos imobiliários. Não tão expressiva quanto foi o Ibovespa, mas gradativamente ele está retornando aos seus valores que eu já os vi. E ele fechou a semana na casa de 3.660 pontos, alta de 0,97% na semana e quase 2% no mês. Subiu bem esse mês. Mas Alan, beleza, tu falou os números, os dados, mas o que explica tudo isso? O que explica essa alta do Ibovespa, essa alta do IFIX? Por que a renda variável está começando a despontar, sendo que os juros, a taxa Selic, ainda está a 15%? Essa semana especificamente saíram os dados do mercado de trabalho brasileiro e foram positivos. A taxa de desemprego do Brasil caiu para 5,4% nos 3 meses anteriores até outubro, o menor nível da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínuo. E o que, na minha visão, ajuda bastante ao Ibovespa bater recorde atrás de recorde e os fundos imobiliários também começarem a se recuperar, ou melhor, dar continuidade a essa recuperação, se valorizando, suas cotas voltando ao preço justo, é a possibilidade do Fed dos Estados Unidos reduzirem mais a taxa de juros em dezembro. E aí seria a terceira redução consecutiva dos juros dos Estados Unidos. Quando o juros está alto nos Estados Unidos, os investidores preferem colocar dinheiro na renda fixa lá, porque é um país seguro e se você pode ganhar um bom rendimento numa economia mais estável, o dinheiro vai migrar todo para lá. É a maior economia do mundo. Mas com essas reduções, os investidores aceitam tomar um pouco mais de risco e procuram mercados mais baratos, como o nosso aqui no Brasil. Então você acaba tendo um fluxo de dinheiro vindo para o Brasil. Aliado a isso, tem a perspectiva de você ter uma redução de juros aqui no Brasil. Já se fala até em uma redução de juros já em janeiro, na casa de 25 pontos base, 0,25. Saiu uma notícia essa semana que o BTG revisou a projeção do corte da Selic para 2026, já começando em janeiro. E que essa redução ao longo de 2026 possa ser gradual. Essa é a expectativa do BTG Pactual. Eles imaginam que o corte da Selic vai ser em 0,25%, 25 pontos base na taxa de juros do Brasil, a taxa Selic.
Aí você me pergunta, pô, Alan, mas por que esses juros não caem logo? Por que você não tem uma redução um pouco mais brusca na taxa de juros? Bom, o Banco Central está sendo bem conservador e eu concordo com o Banco Central nesse sentido. Porque se você reduz muito a taxa de juros, né, uma inflação que ainda não está controlada, ainda está fora da meta, e ela agora está dando sinais de que está convergindo para a meta, se você abaixa muito os juros, você tende a ter um estímulo maior a consumo e essa inflação pode sair de sua meta. Esse é um desafio muito grande que todos os países estão enfrentando, principalmente depois da pandemia, controlar a inflação. Então não se pode abaixar os juros de uma hora para outra. O Fed foi muito conservador nesse sentido nos 2 últimos anos. O Brasil também fez o dever de casa em relação aos juros. E você deve se lembrar sempre que quando a inflação está em níveis elevados, em patamares elevados, quem mais sofre é a população, com preços mais altos, poder de compra sendo corrido, e com os juros mais altos, você pensa ou deveria pensar 2 vezes antes de fazer uma compra parcelada, uma compra onde tem juros, uma compra de um bem mais caro, na qual você tem que fazer um financiamento, porque realmente não é o melhor momento. Tá beleza, Alan, mas e aí? Com base em tudo que você falou, qual é a sua opinião em relação a 2026? Primeiro, aqui em dezembro, né, a gente costuma sempre esperar um rally da Bolsa, sendo que a Bolsa já está em um rally, ela está batendo as máximas aí. Pode ser que em dezembro a gente tenha uma realização de lucros, normal, mas a gente tem uma reunião ainda do Fed, e isso daí o mercado sempre fica atento. Os dados da inflação também vai ser importante para a gente projetar janeiro do ano que vem. Mas, acima de tudo, em 2026, por ser um ano de eleição aqui no Brasil, eu penso que a gente deve tomar um pouco mais de cuidado na hora de investir. Quem conseguiu, nesse período de ciclo de alta de juros do Brasil e manutenção nos juros altos, investir em renda fixa, travar um bom rendimento em renda fixa, pode ficar um pouco mais tranquilo com a queda dos juros. Quem conseguiu se posicionar em relação aos fundos imobiliários, ações, quem pegou lá atrás, está um pouco mais tranquilo. E aí 2026 é administrar e ver as oportunidades. Mesmo que a taxa Selic caia para 14,75%, 14,5%, 14%, ainda assim é um juros alto. Ainda assim vale a pena você, que de repente está começando a investir, pensar em renda fixa. Lembrando que aqui no vídeo nada que eu falo é uma recomendação. É para você se estimular, estudar e procurar boas oportunidades para você melhorar em relação à sua vida financeira, ao seu planejamento financeiro. Mas acima de tudo, com a Selic caindo, eu acredito que os fundos imobiliários serão os maiores beneficiários. Aliás, eu acho que já está sendo. Se você parar para analisar e olhar no início do ano para agora, os fundos imobiliários tiveram uma boa recuperação, que eu falei até no início do vídeo. E por que isso acontece? Mesmo com a Selic a 15%, o mercado financeiro ele precifica antes. Ele vai analisando e vendo os dados e se posiciona antes que tal fato aconteça. É a melhor maneira de se ganhar dinheiro investindo. É você tentando antever alguns movimentos. Por exemplo, lá atrás se falava em juros sendo elevados. Então, você tinha que se precaver e, de repente, investir em ativos indexados ao CDI, porque os juros iam subir e seus rendimentos também acompanhariam os juros no país. Agora que a tendência é uma queda de juros, você tem que antever também e sim travar esse rendimento de juros altos para o ano que vem, para o ano de 2027, quem sabe. Tem também a questão da eleição que eu falei aqui, que o mercado pode estar precificando aí, entre aspas, uma vitória da direita. O mercado agrada mais de um governo que seja mais responsável na parte fiscal. Então, esse ano parece, principalmente no segundo semestre, por conta dessas máximas do Bovespa e também do IFIX, que o mercado já está antevendo. E aí resta a pergunta, você vai esperar mais as ações subirem, que eu já acho até que subiu bem, os fundos imobiliários, que tiveram uma boa recuperação até agora, estiverem mais caros, com os preços mais elevados, os fundos imobiliários, por exemplo, acima do seu valor patrimonial por cota, você deve pensar nisso para o ano de 2026. E aí, falando sobre a carteira do canal, no ano de 2025, eu não desisti do projeto, eu continuei investindo, eu só não investi mais de R$200 todo mês. Tinha mês que eu investia mais, tinha mês que eu investia menos, mas eu procurei sempre aportar como todo investidor deve fazer em relação a pensar a longo prazo. Então vamos ver como está a carteira do canal. O total da carteira do canal, o total bruto, é de R$16.070
e R$ 3,91 e rendeu nos últimos 12 meses R$ 1.713,21, fora os proventos. Desse total bruto, eu tenho em renda variável R$ 8.803,82. E essa valorização de R$ 1.713, R$ 1.158,25 foi de valorização dos ativos desses últimos 12 meses. Lembrando para vocês, eu estou falando esses dados aqui, esses números de valorização, de rendimento, mas mês que vem, por ser renda variável, pode diminuir, pode aumentar. Você considera que você teve lucro ou prejuízo se você vender seu ativo. E isso é um passo importante para você entender quando se investe. O teu psicológico tem que estar bem trabalhado para você ver essa variação do seu patrimônio ao longo do tempo. Ora vai estar no negativo, ora vai estar no positivo, ora vai estar no 0 a 0, ora você não vai ver a sua carteira andar de jeito nenhum, como foi em 2024, sobre a carteira do canal. Mas o mercado sempre costuma premiar, a longo prazo, quem investe continuamente. Falando um pouco sobre a composição da carteira do canal, eu tenho cerca de 26 ativos. Para muitos pode ser um pouco pulverizada, mas não. A carteira está dividida ali em 12 ações, 11 FIIs, 11 fundos de investimento imobiliário e 3 FIAGos, que são os fundos de investimento do agronegócio. Falando sobre os proventos recebidos até agora, nos últimos 12 meses, foi um total de R$ 615,42. E o melhor mês foi março desse ano, na qual eu recebi R$ 94,18. Gente, para e pensa. É um dinheiro que você está recebendo, isso aqui não varia, né? Isso aqui varia em relação ao mês, mas é um pagamento para você. Pagamento das ações, do lucro das empresas, é o pagamento do lucro dos fundos imobiliários, dos aluguéis dos seus imóveis que você tem uma cota ali. Esse dinheiro você não teria se tivesse investido. E isso tende a crescer ao longo do tempo, conforme você vai investindo. Eu lembro quando eu comecei a investir em 2020, no primeiro ano eu tirei R$ 5,00 de dividendos de proventos, né? Eu comecei a investir, não foi no início do ano de 2020, né? Por causa da pandemia, foi em março ali, abril, se não me engano. E sobre a minha carteira pessoal, e eu achei o máximo ter ganhado R$ 5,00, né? Aí depois foi aumentando. Hoje tem um valor mais significativo anualmente falando, né? Mais que um 13º, que é um dinheiro que simplesmente eu deixo lá, invisto nas minhas posições preferidas em relação às ações. Alguns ativos eu não tenho aqui na carteira do canal, que eu tenho na carteira pessoal, né, e vice-versa, mas são poucos, porque a minha estratégia é a mesma. E eu, como conheço um pouco mais esses ativos que eu investi, fica mais fácil para mim tomar as minhas decisões. Então pensa nisso, pensa em começar. Difícil é começar, difícil é você romper algumas barreiras. Por exemplo, no primeiro ano que eu fiz aqui com vocês, eu cheguei a R$ 2.500, né? Hoje, depois de um ano, continuando a investir, a gente está mostrando aqui um valor de R$ 16.000. E eu estou falando aqui da realidade de um brasileiro que trabalha, um brasileiro que tem que tirar uma parte do orçamento para investir, que não tem receita do YouTube, por exemplo, para poder turbinar os investimentos, quem sabe um dia, mas até agora não. E o que eu faço aqui é para você se inspirar a começar essa trajetória, que vai ser um presente para você lá na frente, lá no seu futuro. Nos últimos 12 meses, a carteira bateu todos os índices, bateu o CDI, bateu a inflação, bateu o Ibovespa, o IFIX. Ao contrário, por exemplo, do ano de 2023 e 2024, tá? Que a gente perdeu. Já no ano passado, né, e esse ano, eu me posicionei em renda fixa também. Como eu falei para vocês, a gente tem que se antever, né, em relação aos investimentos. E eu peguei e travei alguns rendimentos atrelados à inflação, até para curto prazo. Eu não, por enquanto, tá, eu não compro título de longo prazo para ganhar na marcação ao mercado. É uma ótima estratégia, né? Penso até em fazer isso, mas eu gosto do dinheiro um pouco mais próximo de mim. Eu vejo a geopolítica, eu vejo a economia do país, eu fico um pouco receoso ainda. Mas aí é uma questão pessoal. Não acho errado você comprar um PCA 2045 para ganhar na marcação ao mercado, muito pelo contrário, você realmente tende a dar um bom rendimento, principalmente quando os juros caem e a inflação está sendo controlada. Você pega um título que é IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, como teve há pouco tempo atrás, a longo prazo, certamente 99% de chance de você ganhar um bom rendimento na marcação ao mercado. Mas eu peguei títulos mais próximos, de pré-fixado, títulos atrelados à inflação, ao IPCA, e também travei um pouco do Selic, né, Tesouro Selic 2028, na qual estou já tirando esses rendimentos com juros altos. Igual eu falei para você, em 2026, vai cair mais, sei lá, 1% até o final do ano. Um título a 14% não está ruim,
nem uma parcela só do rendimento. Vai estar rendendo mais que a poupança, por exemplo, e é uma maneira de você ter um dinheiro ali com mais liquidez no Tesouro Selic. E só para provar aqui para vocês que todo mês eu continuo investindo, né, em novembro eu fiz alguns aportes na carteira do canal. Eu comprei 5 cotas do BTHF11, que é um fundo imobiliário, é um fundo de fundos. Os fundos de fundos ainda estão bem descontados. Paguei R$ 42,12 nas 5 cotas. Também comprei e investi 2 cotas do BTLG11, que é um fundo de galpões logísticos. É um fundo que já estava posicionado na carteira, aumentei a posição nele, tem uma posição relevante na carteira. Até tenho que segurar um pouco a mão para não ficar concentrado num ativo só. E eu comprei em momentos diferentes essas cotas, paguei R$ 104,02 no dia 19 e no dia 25 eu comprei mais uma cota, paguei R$ 103,91. E no dia 5 de novembro, no início do mês ali, né, quando a gente tem um volume de dinheiro para poder começar a investir, é aquilo do se pagar, né, primeiro para depois pagar as contas, eu investi em títulos do Tesouro Nacional. Eu botei R$ 499,14 no pré-fixado para 2028 e R$ 349,15 num título atrelado à inflação para 2029. Se não me engano foi IPCA mais 7,5, 7,6, que é um bom rendimento aí. E isso tudo totalizou R$ 1.098,37 no mês de novembro. Bom, e é isso, pessoal. Essa foi a carteira do canal, não deixei de lado. Eu sei que tem um tempo que eu não gravava um vídeo aqui para vocês, mas vou ver se consigo fazer com mais frequência para retomar aí e mostrar para vocês que tudo é possível quando você acredita num projeto, acredita nas suas tomadas de decisões, estuda e me deixa aí nos comentários. Você investiu em 2025? Começou a investir em 2025? E o que você pretende fazer em 2026? Qual ativo você compraria para 2026? Um grande abraço a todos e fique com Deus.